Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu quero compartilhar hoje com você um texto que está lá em Jó, capítulo 42, versos 1 ao 6. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. A história de Jó, a maioria conhece, né? Uma história muito linda. Eu convido a todos aí depois lá na Bíblia, ler todos os capítulos, a história completa. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa história. Jó era um homem bom e honesto que temia a Deus, até que um dia Satanás pôs em dúvida a sinceridade de Jó e Deus permitiu que ele tocasse em tudo que era de Jó, né? Deus falou para ele não tocar na vida de Jó, mas no restante ele tinha permissão de Deus. E depois daquilo, Jó perdeu seus filhos, ele perdeu toda a sua riqueza e mesmo assim ele não se voltou contra Deus. No capítulo 1 de Jó, no verso 21, diz assim: Aí disse assim: Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Então Jó, apesar de ter perdido o filho, de ter perdido toda a sua riqueza, porque ele era um homem muito rico naquela época na sua região, e ele ainda se prostrou, ele rasgou as vestes com muita tristeza, ele se prostrou e adorou, falando que nu ele tinha nascido, sem nada, né? E que ele sem nada iria morrer. Então tudo que ele tinha era de Deus. Se Deus estava tirando, louvado seja o nome do Senhor, né? E isso para nós é uma atitude assim que impacta muito, né? Pensa você hoje perder tudo o que você tem de bens materiais, mesmo que você não seja rico. Imagina você perdendo tudo que você tem, perdendo seus filhos, sua família, você ainda adorar a Deus e falar louvado seja o nome do Senhor. Que desafio para nós, né? A vida de Jó. Eu tô resumindo aqui por causa do tempo, viu, irmãos? Mas quem tiver curiosidade e tiver interesse, corre lá e lê o livro todo de Jó, viu? Deus permitiu que Satanás colocasse uma doença terrível na pele de Jó. Pelas escrituras, nós acreditamos que naquela época seria a lepra, porque ele se coçava com caco de vidro e tinha muitas feridas, né? Aí a mulher de Jó, ela virou para ele e disse lá no capítulo 2, no verso 9: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morre. Ou seja, o que tinha sobrado ali da família de Jó, né, que era a mulher dele, ela ainda vira para ele e fala assim: você ainda continua sendo bom apesar de tudo isso que está acontecendo? Amaldiçoa esse Deus e morre, né? Não te resta mais nada, né? E no versículo 10, Jó responde para ela: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Então Jó, ele a partir daquele momento ali que ele estava vivendo, né, aquela tempestade na vida dele, ele chegou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Os amigos dele, tinham 3 amigos, né? Lá vocês vão ver algumas acusações dos amigos dele. Os amigos deram a entender que ele tinha pecado e ele era culpado e por isso ele estava sofrendo tudo aquilo, que era castigo de Deus para a vida dele. E ele discutia com os amigos, né? Dizendo que era inocente, que não tinha culpa, que não tinha pecado, que não tinha feito nada. Mas apesar de tudo, Jó permaneceu firme, sincero na presença do Senhor. E lá no capítulo 42, no verso 5, que é o que eu quero deixar para nós aqui essa reflexão, eu vou até repetir aqui: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aqui, eu me lembro de quando eu era criança, né? Meu pai, ele me levava à igreja
Às vezes eu ia até dormindo e eu acordava lá durante o culto, sem entender nada, né? Até que eu via que eu estava dentro da igreja e que estava acontecendo o culto. E com isso, e com todos os ensinamentos que eu recebi, que Deus me permitiu, que eu aprendi sobre Deus ao longo da minha vida, né, da minha história, me trouxeram temor ao coração. Só que existe um dia, que foi o dia da minha conversão, em 2003, com 14 anos de idade, que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. E eu passei, além de temer a Deus, a buscá-lo, a amá-lo de toda a minha alma. Aquilo mudou a minha vida. E de lá pra cá, né, Deus vai me transformando, porque o processo da conversão, quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, você reconhece e faz essa confissão para Ele, né? No caso, eu fiz até o batismo também. Eu me batizei na congregação. É um processo longo essa conversão. E à medida que você vai conhecendo e aprendendo mais de Deus, você passa a enxergá-lo com seus próprios olhos. Então, além de conhecer a Deus só de ouvir falar, você começa a ter as suas próprias experiências com Deus, através do seu relacionamento com Ele. E Ele vai te moldando e Ele vai te refinando, né? Que nós somos barro na mão do oleiro, lá em Jeremias 18 fala. E essa, inclusive, foi a palavra no dia do meu batismo. Então, eu permiti ali, eu entreguei todo o controle da minha vida para Deus e falei, eu sou barro nas suas mãos, Senhor. Faz um vaso novo. Né? Que Deus faz nova todas as coisas. E a partir daquele momento ali, eu tive essa mudança no meu coração e na minha vida, e desde então eu estou aí rompendo em fé com vocês, né? Aprendendo cada dia mais de Deus, com o coração quebrantado na presença dele, reconhecendo todo dia que eu erro, que eu peco, que eu não sou perfeita, que eu preciso de Deus todos os dias na minha vida. E eu chamo Jesus para o meu dia, para estar comigo, para me auxiliar, né? E me conduzir nas minhas escolhas, em todas as áreas da minha vida. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão com vocês. Você conhece a Deus de ouvir falar ou você conhece Deus com seus próprios olhos? Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Deus amado, Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada por essa palavra que o Senhor tem trago aos nossos corações, Pai. E essa reflexão que tem vindo nesse momento, Pai, para abrir os nossos olhos, né? Nesse momento que nós estamos passando com essa pandemia. Eu tenho certeza que o Senhor está permitindo para que as pessoas possam despertar, Senhor, se voltar para Ti. Abrir realmente os olhos espirituais, enxergar o que está acontecendo, enxergar como está a nossa vida diante de Ti, Senhor. Enxergar que nós estamos focados somente nesse mundo, sendo que existe um mundo eterno nos esperando para viver a eternidade contigo, Senhor. Que todas as pessoas que não conhecem Jesus, que elas possam conhecer, que elas possam ser impactadas por esse amor, que elas reconheçam Jesus como o único Senhor e Salvador da vida delas, que a mensagem do Evangelho possa chegar a toda criatura e que nós que estamos na fé possamos permanecer firmes e fiéis, assim como Jó na sua presença, Senhor. Apesar de toda tempestade, nu nascemos e nu voltaremos para Ti, Senhor. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas nós não podemos perder a nossa salvação, não podemos perder o nosso relacionamento contigo, Senhor. É mais importante que tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço por todas essas vidas que estão ouvindo agora essa mensagem, Senhor. Eu te peço, visite o coração de cada um, Senhor. Só o Senhor sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Só o Senhor pode trazer as respostas para nós de todas as nossas perguntas. Só o Senhor pode nos conduzir no caminho da eternidade. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Tudo o que eu te peço é no nome amado do Teu Filho Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Tenha um bom dia.